Vocês já ouviram falar de Annabelle? Sim, aquela boneca assustadora dos cinemas. Mas e se eu disser que a história real por trás dela é ainda mais arrepiante? Hoje, vamos mergulhar fundo nessa lenda urbana que virou um fenômeno mundial. Mas preparem-se, porque a realidade supera, e muito, a ficção. Tudo começa em 1970, quando uma mãe compra uma boneca Raggedy Ann, o modelo super popular na época, para sua filha, Dana. Dana era uma estudante de enfermagem e morava num pequeno apartamento com sua colega de quarto, Andy. A princípio, a boneca era apenas um presente, uma decoração fofa para o quarto. Mas não demorou para que coisas estranhas começassem a acontecer. Primeiro, eram pequenas mudanças. Dana e Andy voltavam para casa e encontravam a boneca em posições diferentes daquelas em que a deixaram, sentada com as pernas cruzadas, de pé apoiada numa cadeira. Coisas que seriam fáceis de ignorar. Elas pensaram que talvez estivessem apenas imaginando, ou que a boneca se movia quando esbarravam nela sem perceber. A racionalidade sempre tenta encontrar uma explicação, não é mesmo? Mas os movimentos se tornaram mais drásticos. A boneca começou a aparecer em cômodos diferentes da casa. Elas a deixavam no quarto de Dana e a encontravam no sofá da sala de estar. Lembrem-se, elas moravam sozinhas. A porta ficava sempre trancada. Quem estaria movendo a boneca? A inquietação começou a se transformar em medo. Como explicar algo assim? Seria uma brincadeira de mau gosto, mas de quem? O ponto de virada? O momento em que o medo se tornou pavor foi quando começaram a encontrar bilhetes. Pequenos pedaços de papel pergaminho com mensagens infantis escritas em lápis de cera. Frases como "Me ajudem" ou "Ajudem o Lou". Lou era um amigo de Dana e Andy, e ele odiava a boneca desde o início. Ele sentia uma energia maligna vindo dela e sempre avisava as amigas para se livrarem do brinquedo. O mais bizarro! Dana não tinha papel pergaminho em casa. De onde estavam vindo esses bilhetes? Desesperadas por respostas, Dana e Andy decidiram procurar ajuda. Elas contataram uma médium. A médium realizou uma sessão espírita no apartamento e, segundo ela, conseguiu se comunicar com o espírito que habitava a boneca. Ela contou uma história trágica. Aparentemente, o espírito era de uma menina de 7 anos chamada Annabelle Riggins. Anos antes, o corpo dela havia sido encontrado no terreno onde o complexo de apartamentos foi construído. A médium explicou que Annabelle se sentia sozinha e segura perto de Dana e Andy. Ela não queria machucar ninguém, apenas queria ser amada e ficar com elas. O espírito da menina pediu permissão para habitar a boneca e viver com as duas enfermeiras. Comovidas pela história triste da garotinha, Dana, com seu instinto de cuidadora, deu permissão. E foi aí que o verdadeiro inferno começou. Dar permissão a um espírito para habitar um objeto é abrir uma porta que muitas vezes não pode ser fechada. E o amigo delas, Lou, foi o primeiro a sentir a verdadeira natureza do que elas haviam convidado para suas vidas. Ele sempre teve um pé atrás com a boneca. Sentia que algo estava muito errado. Uma noite, ele teve um pesadelo terrível. Ele sonhou que estava paralisado na cama e via a boneca Annabelle subir por sua perna, chegar ao seu peito e começar a estrangulá-lo. Lou acordou aterrorizado, mas o alívio de ser apenas um sonho durou pouco. Ele olhou para os seus pés e, para seu horror, lá estava ela, a boneca Raggedy Ann. Aquilo que ele pensou ser um pesadelo estava acontecendo de verdade. A presença maligna da boneca não se limitava mais a pequenos movimentos ou bilhetes. Ela estava se tornando física e agressiva. Alguns dias depois, Lou e Andy estavam planejando uma viagem no apartamento. Quando ouviram barulhos vindos do quarto de Dana, pensaram que poderia ser um ladrão. Lou foi verificar. Ele entrou no quarto que estava vazio e viu a boneca jogada num canto. De repente, ele sentiu uma presença atrás dele e uma dor aguda no peito, como se garras tivessem o arranhado. Ele olhou para a camisa e viu marcas de arranhões, sangrando. Eram 7 marcas distintas, 3 verticais e 4 horizontais. Pareciam ter sido feitas por garras. O mais assustador, as marcas de arranhão cicatrizaram completamente em apenas 2 dias, sem deixar qualquer vestígio,
algo medicamente inexplicável. Aquele evento foi a gota d'água. Não era mais o espírito de uma menina inofensiva. Era algo demoníaco. Foi nesse ponto que Dana finalmente decidiu procurar uma autoridade superior. Ela entrou em contato com um padre, que, por sua vez, recorreu aos investigadores paranormais mais famosos da época, Ed e Lorraine Warren. Sim, os mesmos Warren que vocês conhecem dos filmes. Ed era um demonologista e Lorraine, uma clarividente. Assim que chegaram ao apartamento e examinaram a boneca, os Warren chegaram a uma conclusão aterrorizante. Eles disseram a Dana e Andy que não havia espírito de menina nenhuma. Nunca existiu uma Annabelle Riggins. Eles explicaram que espíritos humanos não possuem objetos. O que estava acontecendo era a manipulação de uma entidade não humana, ou seja, um demônio. Segundo Ed Warren, a entidade demoníaca estava usando a boneca como um canal. Ela nunca possuiu a boneca de fato, mas se ligou a ela. O objetivo não era ficar no brinquedo, mas sim possuir uma alma humana. A entidade estava testando o terreno, movendo a boneca, criando fenômenos para gerar medo e curiosidade. Ao darem permissão, pensando que era o espírito de uma criança, Dana e Andy abriram as portas para uma infestação demoníaca. O alvo final da entidade era, provavelmente, a alma de Dana. Os Warren explicaram que o demônio estava no estágio de infestação, que precede a possessão. Os ataques à Lu era uma forma de remover o único obstáculo humano que sentia sua verdadeira natureza e se opunha a ela. Percebendo a gravidade da situação, Ed e Lorraine decidiram que a única solução era realizar um exorcismo no apartamento, para limpar o local e levar a boneca com eles para um lugar seguro. Ed Warren realizou uma bênção de exorcismo no apartamento, pedindo a proteção de Deus para livrar Dana e Andy da entidade. E então, eles levaram a boneca. Mas a história não acaba aqui. A viagem de volta para casa foi um verdadeiro filme de terror. Ed colocou a boneca no banco de trás do carro. Durante todo o caminho, eles tiveram problemas. O carro falhava, a direção travava e os freios quase pararam de funcionar em curvas perigosas. Ed teve que parar o carro e jogar água benta na boneca para acalmar a entidade e conseguirem chegar em casa sãos e salvos. Ao chegar em casa, a atividade paranormal continuou. Ed colocou a boneca em seu escritório. Ela começou a levitar. Em outra ocasião, eles a encontraram em cômodos diferentes da casa. A presença maligna era tão forte que os Warren sabiam que precisavam contê-la de forma permanente. Foi então que eles decidiram construir uma caixa de vidro e madeira especialmente para ela. Ed entrou em contato com um padre para benzer a caixa. E desde então, a boneca Annabelle real. A Raggedy Ann permanece trancada lá, no Museu do Oculto dos Warren, em Connecticut. Dentro da caixa há um aviso claro. Atenção, não abra em hipótese alguma. Mesmo trancada, a lenda diz que a entidade ainda tem poder. Lorraine Warren costumava contar que a boneca ainda se movia dentro da caixa e parecia ser responsável por alguns eventos trágicos. Um dos casos mais famosos é o de um jovem que visitou o museu com a namorada. Ele zombou da boneca, bateu no vidro da caixa e desafiou a entidade a arranhá-lo, como fez com Lu. Ed Warren expulsou o jovem do museu. Na volta para casa, ele perdeu o controle de sua motocicleta e bateu violentamente em uma árvore. Ele não sobreviveu. Sua namorada, que estava na garupa, sobreviveu, mas passou mais de um ano internada. Coincidência? Talvez, mas para os Warren e para muitos que acreditam na história, foi uma prova do poder que ainda reside naquele objeto. A boneca que vemos nos cinemas, com sua aparência de porcelana rachada e olhar sinistro, foi uma criação de Hollywood para tornar a história visualmente mais assustadora. A boneca real, uma Raggedy Ann, com seu sorriso costurado e olhos de botão, é quase mais perturbadora por sua aparência inocente. Ela nos lembra que o mal pode se esconder nas coisas mais comuns e familiares. Hoje,
O Museu do Oculto está fechado ao público, mas a boneca Annabelle continua lá, trancada em sua caixa sagrada. Um lembrete silencioso e aterrorizante de que algumas portas, uma vez abertas, nunca mais deveriam ser tocadas. É uma história sobre fé, medo e as forças invisíveis que, segundo alguns, caminham entre nós. E aí, o que vocês acham? Uma boneca de pano inofensiva ou um portal para algo muito mais sombrio? Deixem seus comentários aqui embaixo, eu quero muito saber a opinião de vocês. Se você gostou desse mergulho no mundo do paranormal, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistirem e até a próxima!